Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. A seleção nacional nada representa para mim e pouco representa para uma grande franja de portistas, e este é um sentimento que vem historicamente desde o primeiro dia em que se formou uma seleção dita nacional e que, em confronto com a Espanha, foi derrotada por 3-1. E que na altura foi apelidada de o 11 de Lisboa. Vamos lá saber porquê. A afronta foi o mínimo que se replicou quando para o primeiro Espanha-Portugal se convocou apenas um jogador do Futebol Clube do Porto, por sinal lisboeta e transferido do Benfica para o Futebol Clube do Porto, Artur Augusto, que assim numa seleção renegada se haveria de tornar o primeiro internacional do clube, alinhando entre o seu irmão Alberto Augusto e Ribeiro dos Reis, ambos benfiquistas como ele tinha sido. Esta grave questão desenvolveu-se por causa dos outros jogadores do Futebol Clube do Porto que não foram chamados à equipa. Lino Moreira, guarda-redes, e Tavares Bastos, um avançado de grande categoria, eram apontados pela imprensa como indiscutíveis. Mas não se centraria a norte a contestação e a turbulência. Artur José Pereira, então do Belenenses, tido à época como o melhor jogador português, considerou-se indisponível para a seleção por os seus companheiros Alberto Rio e Francisco Pereira, este seu irmão, não terem sido convocados para os trabalhos preliminares. No Porto, a revista Sporting, de 17 de dezembro de 1921, vésperas do Jogo de Madrid, sob o título Uma Seleção que Nada Representa, dizia: "É para lamentar e até encher-se de pesar a alma de todos aqueles que amam o desporto e a sua terra. Torrão abençoado, digno de melhor sorte, levado pela ambição e pela vaidade de meia dúzia de criaturas, onde morreu o sentimento da mais elementar dignidade, a fazer-se representar em terras estranhas, fora do solo que amamos, por uns elementos cujos nomes foram escolhidos por simpatia, demonstrando à evidência um desconhecimento profundo de patriotismo, ligado ao maior desprezo pela causa pela qual tanto trabalhamos. É em nome daqueles que trabalham em prol de uma causa que pretendemos saber o que levou a Associação de Futebol de Lisboa a deixar entre nós, se não todos, alguns dos melhores jogadores que possuímos e levar em substituição elementos escolhidos ao acaso, sem que a sua competência e a sua forma científica fossem postas à prova no decorrer da época." E no dia seguinte ao jogo, a notícia do desfecho, ponteada de ironia, voltando a falar de vitória sobre Lisboa, dizia assim: "A ansiedade dos esportistas portuenses em conhecer o resultado do desafio de Madrid foi satisfeita pelas 6 horas da tarde, quando os nossos placares noticiaram que a Espanha tinha vencido o 11 de Lisboa por 3-1. E pouco ou nenhum destaque se dava ao facto do golo de Portugal, ou de Lisboa, e que naturalmente seria o primeiro das seleções nacionais, ter sido apontado pelo portista Artur Augusto, que, exultando, considerou que o momento mais sublime da sua vida foi aquele ao ver a bola no fundo das redes, batendo o mítico Zamora. Querem patriotismo maior do que este? A nossa imprensa sempre foi facciosa desde o nascimento do desporto em Portugal. Sempre foram muito astutos, muito dissimulados. Hoje são menos audazes, mas basta saber ler nas entrelinhas para perceber que toda a sua parcialidade continua cada vez mais feroz, cada vez mais mordaz, cada vez mais intelectualmente pornográfica, vendida aos poderes da capital, do Império e ao terreiro do Paço.
E este, por seu lado, tem ao longo da história feito escolhas para representar o nosso 11 nacional, sempre bastante polémicas, e com uma inclinação para servir interesses que, à luz da lógica, não conseguimos muitas vezes entender. Quando os portistas dizem que não se revêem na seleção nacional, têm, na minha opinião, razões para tal, atendendo a situações vividas num passado recente. Mas é também muito importante perceber que, historicamente, as coisas sempre foram assim, desde o nascimento da Seleção Nacional, em que o Norte, a cidade do Porto e o Futebol Clube do Porto sempre foram relegados para um segundo plano. Basta perceber a percentagem de jogos da nossa seleção realizados a Norte comparativamente aos jogos realizados na capital. Mas nós aqui, nos dias do Clube com História, sabemos que sem memória não há história e sem memória não há futuro. E muitas vezes é preciso conhecer o passado para entender factos e atitudes do presente. Aguardo por vocês no próximo capítulo de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.